O que é o subemprego? O subemprego normalmente é uma atividade que não exige qualificação. As atividades que não exigem qualificação são atividades que normalmente o que basta é a presença da pessoa. Qualquer pessoa consegue desenvolver essa atividade. Isso é normalmente a exigência para qualquer subemprego, uma atividade exercida por qualquer pessoa. Uma atividade de fácil execução. Não necessariamente uma atividade que seja leve, porque normalmente os trabalhos são muito pesados, você tem que lidar com alguns ambientes que prejudicam a sua saúde, seja por uma questão de peso, por uma questão do ar que você respira, seja por uma questão do calor no ambiente. Então, são atividades que, por mais que tenham fácil execução, são atividades que prejudicam a saúde. Atividades normalmente muito repetitivas, que você pode encontrar aí na sociedade em diversos tipos de trabalho. Eu não irei utilizar aqui nenhum nome de uma profissão para que as pessoas não interpretem como um menosprezo daquilo que elas exercem dentro da sociedade. Logo, você deve observar como que é a atividade que você exerce. Ela é um subemprego ou não? Você que vai caracterizar ou qualificar a sua atividade. Normalmente são atividades que pagam muito pouco. Você possui baixo salário, bem próximo ao salário mínimo. Aliás, é importante falar sobre isso, porque em muitos momentos você pode receber os 1.412, mas com os descontos normalmente a pessoa recebe 1.100, 1.200. Então você praticamente nas suas mãos recebe menos do que um salário mínimo. Algumas empresas pagam aí os seus R$ 1.500 ou 1.600, mas quando as pessoas tiram os descontos, que normalmente o básico é INSS e Vale Transporte, quando você tem esses descontos, o salário das pessoas chega a 1.200 a 1.400. Então você está sempre próximo de sobreviver com um salário mínimo. Por mais que diante da saída da empresa você tenha FGTS, fundo de garantia e outras coisas que podem ser somadas, se você ficou lá, se você tem dinheiro nas férias e coisas do tipo, a multa do FGTS, enfim, os seus direitos trabalhistas, assim como nós chamamos, por mais que você tenha isso, você só vai receber se você sair e for dispensado por parte da empresa. Então, a gente está aqui falando sobre o que você recebe mensalmente para sobreviver. E assim a gente chega nesse salário de praticamente um salário mínimo para a sobrevivência. Normalmente você não tem benefícios, você só tem o Vale Transporte. A empresa chama de benefícios, mas na prática você tem que receber um transporte para você ir até o trabalho. Então isso aqui a gente nem poderia chamar de benefício. Muitos desses lugares você tem que levar o alimento de casa. Sinceramente, alguns lugares não têm um alimento muito bom. Então, nesse ponto, acaba sendo uma vantagem para você se alimentar melhor. Por outro lado, tem aquela dificuldade de ter que comprar, de preparar, de levar, de aquecer. Enfim, é uma série de coisas que você tem que considerar quando você leva o alimento da sua casa. Esses lugares, além de pagar pouco, têm intervalos de descanso muito pequenos. Se você olhar, tem lugares que você descansa 15 minutos. 15 minutos, na verdade, você tem que comer, ir no banheiro, escovar os dentes, descansar. Sinceramente, você acaba engolindo a comida, não mastigando, e isso pode, de alguma forma, trazer algum problema alimentar lá no futuro, porque você nem consegue comer direito, nem consegue mastigar direito, nem consegue ir no banheiro, nem consegue escovar os dentes, você não consegue um mínimo de descanso para o seu corpo. Por isso que a gente diz que é sem intervalos de descanso consideráveis. Aqui a gente também já coloca que muitas pessoas têm escalas de trabalho muito exigentes. A mais conhecida aí é a 6x1, onde você trabalha 6 dias e folga 1. Em alguns lugares você consegue trabalhar de segunda a sábado e folga todos os domingos. Em outros lugares você vai trabalhando e essa folga vai sempre sendo jogada para frente. A gente sabe que na prática muita gente trabalha 15 dias direto, 20 dias direto e muito mais do que isso, porque nem todo lugar
Respeita essas escalas. Essas escalas normalmente prejudicam o ambiente familiar, porque a pessoa não consegue ter contato com a família em razão dessas escalas que são muito difíceis de você conseguir ter um descanso para si. Imagina conseguir ter uma participação familiar. O subemprego normalmente está relacionado à ausência de qualificação. E isso é muito difícil de considerar, porque, vamos lá, se em primeiro lugar o subemprego ele não exige qualificação, é preciso entender também que em muitos momentos diversas pessoas, mesmo tendo qualificações, elas acabam tendo que se submeter ao subemprego. Por isso que a gente diz que o subemprego não está de acordo com as suas qualificações. Quem precisa trabalhar não vai ficar medindo esforço, e mesmo se você tem uma graduação em administração, em direito, uma graduação em engenharia e outras áreas, você acaba se submetendo a diversos tipos de atividades para conseguir sobreviver. Então, normalmente, pessoas qualificadas desenvolvem o mesmo trabalho que outras pessoas sem qualificação. Então, você tem que entender que isso é difícil porque você tem um prejuízo emocional, um prejuízo social de convívio, você tem um prejuízo financeiro, você pagou pela graduação e hoje recebe muito pouco e ainda convive com outras pessoas sem qualificação que em muitos momentos têm ideias diferentes da vida, da sociedade. Não que um ser humano seja melhor que o outro, mas quando você adquire alguns conhecimentos na sociedade, determinados assuntos não atendem mais às suas expectativas sociais. Você não consegue ter relacionamento com pessoas que estão em patamares menores do ponto de vista intelectual. Eu sei que esse assunto é muito doloroso. Esse assunto, para muitas pessoas, é como se você desqualificasse a natureza humana da outra pessoa. Por exemplo, não vou conviver com outra pessoa porque ela tem uma graduação e eu não, ou coisas do tipo. Não é isso que eu estou falando. É do ponto de vista de busca de futuro. Algumas pessoas, quando elas entram no subemprego, elas acabam adquirindo toda uma roupagem comum da sociedade. Linguajar, o comportamento, a visão de futuro. Então essas pessoas acabam compartilhando essa forma de ser e de viver que não agrada pessoas que, pela qualificação, estariam em empregos outros, digamos assim, não melhores, não superiores, mas empregos que pagariam um pouco mais, permitindo inclusive a convivência com pessoas com outros pensamentos sociais de evolução. Esses empregos, normalmente a qualificação é ignorada, ninguém liga para a qualificação. O que importa é você conseguir abrir e fechar uma cancela, é conseguir simplesmente carregar e descarregar um caminhão. É isso. Se você consegue fazer, não importa as suas qualificações. Em muitos momentos você não é contratado, só para você ter uma ideia, porque você tem muita qualificação. Então mesmo quem precisa trabalhar, em alguns momentos você nem consegue esses lugares, porque as pessoas olham para você e pensam, nossa, você tem muita qualificação. Você não vai conseguir ficar aqui nesse subemprego convivendo com as pessoas aqui. Então às vezes você, nem que você queira, você consegue um emprego porque as pessoas não te contratam, porque a sua qualificação é muito superior, é muito além daquilo que eles consideram. E aqui a gente tem a característica mais complexa do subemprego, que é o fato de não ter perspectivas de futuro. Ou seja, não vai dar em nada, você vai se matar ali e você simplesmente vai receber o seu salário. Esses lugares normalmente não têm incentivo para outras oportunidades na sociedade. Ninguém ali dentro, como a gente falou, tem visão de futuro, de melhoria, de ganhar mais, de estudar, de se qualificar. Isso começa já de quem manda. A empresa em si é formada para desenvolver o subemprego. Então já começa de quem é seu superior. E aí se tiver algum gerente, um coordenador, alguma coisa, também não pensa em outras perspectivas. A vida das pessoas é descarregar a caixa e final de semana trabalhar com entretenimento e acabou. E isso se replica a vida inteira. A vida dessas pessoas não tem perspectivas de mudança, de melhora, de crescimento. Não há melhoria social. As pessoas não conseguem nenhuma melhoria dentro da sociedade. Não há nenhum incentivo, nem por parte da empresa, nem pelos seus familiares, pelos seus amigos.
que a gente chama na verdade de pessoas que você convive ali, de companheiros, pessoas do trabalho. Ninguém te incentiva. Muito pelo contrário. Quando você manifesta algum desejo de crescer, de melhorar, as pessoas não te olham bem. Se você falar que estuda, que vai estudar, que vai fazer uma faculdade, que vai fazer um curso para tentar sair dali, há uma grande chance de você ser muito julgado nesses lugares. O trabalho é o mesmo desenvolvido a vida toda. Não há a menor perspectiva de mudança, crescimento e melhoria humana. Não há. Não há a menor possibilidade de mudança. E é importante que você entenda isso. Você não tem como crescer, porque são simples atividades diárias. Você é contratado para descarregar caixa. A atividade daquele lugar é: o caminhão chega, você descarrega a caixa e ponto, acabou. Não tem outra forma de crescer, não há para onde ir. Lá tem o dono e as pessoas que descarregam as caixas. Só isso. Não há perspectiva, não há chance de crescimento. Isso limita a vida pela desmotivação. Como assim? Você não consegue ir além porque você se desmotiva. Você limita a sua vida porque você fica extremamente desmotivado, ganhando pouco. Ninguém ali tem perspectiva de mudança, incentivo é zero. Então o fato de você conviver diariamente com pessoas que não vão te incentivar, que fazem um incentivo zero, você desmotiva, você desanima. Você não tem ninguém ali que possa te colocar para cima. É o mesmo trabalho a vida toda, sem chance, sem a menor chance de crescimento. Vai limitar a vida pela desmotivação. Esses lugares normalmente não permitem a melhoria humana, porque, como eu disse, você convive com pessoas que a gente pode considerar que são o baixo clero, pessoas que não buscam evolução intelectual, pessoas que não buscam melhoria humana, pessoas que estão extremamente limitadas, que se acostumaram com o pouco, com o básico e que entendem que a vida delas é aquilo ali. Elas não pensam em nenhuma vírgula. E eu não estou aqui falando de ser milionário, de comprar uma mansão nos Estados Unidos de 50 milhões de dólares. Não estou falando disso. Eu estou falando de buscar um pouco mais de dignidade social, que é possível sim. E não me venham com papo furado de que não dá para mudar de vida, porque dá sim. O problema é que a maior parte das pessoas fica se comparando com a internet. Eu já falei sobre isso várias vezes. Se você está achando que realmente daqui a um ano você vai comprar uma mansão de 500 milhões de reais lá nos Estados Unidos, realmente aí você tem que dizer que não dá certo mesmo. Porque a gente tem que partir de princípios alcançáveis. Os princípios alcançáveis são estudar, ter um emprego melhor, sair de lá, conseguir outro emprego. Isso é um princípio alcançável. Esses lugares normalmente não permitem qualificações em razão do horário, ou seja, você sai cedo de casa e volta à noite. A mesma coisa aqui, ó, não permite qualificações em razão do salário. Então, se você já ganha pouco, como você vai pagar um curso? Se você já ganha pouco, como paga uma faculdade? Se você já ganha pouco, tem um horário apertado, como você muda de vida? Aqui tem um fator que eu já falei em outros momentos, que é o seguinte: o cansaço humano não permite qualificações em razão do cansaço. Isso aqui acaba com o seu emocional. Você chega desses lugares, a carga desses lugares é tão dolorosa, tão pesada, que você não consegue ter perspectivas de mudança. Você está tão acabado, tão cansado, tão para baixo, tão desmotivado por conviver com diversas pessoas, baixo salário, ambiente ruim, pessoas ruins, você não tem perspectivas, você não tem incentivo para a melhoria humana. E é por isso que normalmente as pessoas não mudam de vida. Deixa aqui nos comentários o que você entende como subemprego. Se você já trabalhou em algum lugar assim, se você entende que realmente é desse jeito que eu descrevi aqui, se você tem algo para complementar e ajudar outras pessoas, deixa nos comentários que a gente tenta se ajudar de alguma forma. Até o próximo vídeo.